Os terafins na Bíblia eram ídolos familiares que possuíam propósitos religiosos dentro do lar, além de alguma aplicação legal em determinadas culturas. No hebraico, o significado de terafins é desconhecido, pois sua derivação é incerta. A palavra terafins ocorre mais de uma dezena de vezes na Bíblia. Então, com base nessas ocorrências, alguns eruditos sugerem que essa palavra talvez comunique o sentido de coisas vis no texto bíblico. Seja como for, quando esse termo hebraico é traduzido no Antigo Testamento, palavras como ídolos, imagens e idolatria são utilizadas. A primeira pergunta que surge é como eles eram. Aparentemente, os terafins eram estatuetas que podiam ter desde um tamanho pequeno até um tamanho quase natural de uma pessoa. Vários terafins com dimensões pequenas já foram encontrados em escavações arqueológicas. Essas estatuetas tinham forma humana e muitas vezes eram figuras femininas despidas, indicando que eram imagens de deusas. O livro de Gênesis traz o registro de quando Raquel furtou os terafins de Labão, seu pai, na ocasião em que Jacó fugiu de Padã-Arã. Esses terafins eram pequenos o suficiente para que Raquel pudesse colocá-los sob a sela de um camelo e sentar por cima deles, escondendo-os da investigação de seu pai. Já no primeiro livro de Samuel, o texto bíblico relata um episódio em que Mical, esposa de Davi, colocou um dos terafins da casa, deitado sobre a cama, coberto por um manto, e alegou aos guardas de Saul que aquele era Davi, acamado por estar doente. Obviamente esse texto faz referência a uma imagem com dimensões compatíveis a uma pessoa adulta, e portanto muito maior que os terafins furtados por Raquel. Quanto à função dos terafins nos tempos bíblicos, isso é bastante discutido. Mas o texto do Antigo Testamento traz alguns detalhes importantes sobre o papel que os ídolos do lar desempenhavam naquele tempo. Além disso, descobertas arqueológicas também ajudam a esclarecer como os povos antigos usavam os terafins. Começando pela história do furto dos terafins de Labão por parte de Raquel, o texto bíblico não se propõe a esclarecer o real motivo que fez com que Raquel furtasse os ídolos familiares da casa de seu pai. O texto bíblico simplesmente diz, em Gênesis capítulo 31 e versículo 19: E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos do lar que seu pai tinha. Então o texto bíblico avança mostrando que Jacó fugiu de Padã-Arã e que seu sogro, assim que soube, começou a persegui-lo. E quando Labão alcançou a família de Jacó, ele o acusou de ter roubado seus terafins. O versículo 30 do capítulo 31 traz exatamente o questionamento de Labão a Jacó. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? É fácil perceber que para Labão o furto dos ídolos do lar era algo muito grave. Inclusive, em sua resposta Jacó reconheceu isso ao dizer: Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. E em seguida, o escritor bíblico adiciona a nota explicativa de que Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Na sequência, o texto bíblico ainda informa que Labão não encontrou os terafins com Raquel e termina registrando a aliança de paz entre Labão e Jacó. Mas materiais encontrados na antiga cidade mesopotâmica de Nuzi, no atual Iraque, indicam que os terafins podiam ter uma função que superava o significado exclusivamente religioso, o que pode nos ajudar a compreender ainda mais a reação de Labão ao perceber que os seus terafins tinham sido furtados. Parece que a pessoa que tivesse a posse dos terafins também tinha a liderança da família e garantia os direitos de herança. Então pode ser que Raquel tenha furtado os terafins de Labão com o objetivo de proporcionar a Jacó o direito de reivindicar a posse das terras e a liderança do clã de Labão após a morte do seu sogro. Contudo, documentos de Nuzi também parecem indicar que os direitos de herança da família podiam não ser decididos exclusivamente pela possessão dos ídolos da família. E isso abre a possibilidade de que Raquel tenha furtado os terafins de Labão, também motivada por propósitos religiosos. Ela havia crescido num lar politeísta e talvez ainda não tivesse totalmente livre das influências pagãs da casa de seu pai.
Algumas pessoas até falam dos terafins atualmente como se eles fossem simplesmente uma espécie de contrato na antiguidade, talvez na tentativa de absolver Raquel de um erro religioso. Mas isso é um equívoco. O propósito essencial dos terafins era mesmo o caráter religioso, de modo que até mesmo os direitos de herança e liderança supostamente representados na posse dos terafins eram fundamentados nesse princípio, já que os terafins eram reverenciados como os deuses do lar. Inclusive, isso está de acordo com o fato de que antes de a família de Jacó subir a Betel, todos os deuses estranhos tiveram de ser descartados, e obviamente isso também devia incluir os terafins furtados por Raquel. O historiador Flávio Joséfo afirma que era comum que os habitantes da Mesopotâmia levassem consigo os ídolos do lar quando faziam longas viagens. Isso porque, com relação ao propósito religioso dos terafins, geralmente eles representavam proteção especial, prosperidade e fertilidade para o seu dono. Inclusive, os terafins tinham uma função supostamente profética, pois eles eram usados para a prática de adivinhação. Na profecia do profeta Ezequiel, por exemplo, em Ezequiel capítulo 21, nós lemos que o rei da Babilônia consultava os terafins. Já entre os israelitas, o uso dos terafins remonta pelo menos desde o tempo dos juízes de Israel. Isso fica claro nos capítulos 17 e 18 do livro de Juízes. Mais tarde, já durante a monarquia, os terafins estavam associados aos médiuns e feiticeiros durante a reforma promovida pelo rei Josias em Judá. Parece até que entre os israelitas os terafins foram usados como supostas representações do Senhor, contrariando o mandamento divino que proibia o uso de imagens de escultura. Por isso a Bíblia deixa claro que o uso de terafins foi amplamente reprovado pelos profetas do Senhor. Desde o profeta Samuel, considerado o primeiro da escola profética de Israel, o culto a ídolos do lar já era condenado. Da mesma forma, séculos depois, o profeta Zacarias, fazendo referência ao uso dos terafins na prática da adivinhação, disse que os ídolos do lar só falam coisas vãs e comparou aqueles que dão ouvidos a essas tolices com ovelhas que vagueiam aflitas pela falta de um pastor.